estado do Rio Grande do Norte só chame a atenção por desgraça. Porque eu nunca vi um governo tão inerte, um governo demoníaco como o daquele, que é demoníaco, pune crianças, prefere mandar para o crime. Um governo tão favorável à criminalidade. E eu venho falar especificamente do meu estado porque o governo daquele estado, ele é de uma professora. E me explica como é que um governo é feito por uma professora fecha 18 escolas por falta de manutenção. Tem escolas que nem banheiro tem. Isso é dito, aqui eu vou narrar, por professores. Pelo amor de Deus, excelentíssimo senador Stevenson. Isso é um pedido de socorro. Quem deveria estar presa hoje era o governo do estado. Mata nos hospitais, mata na educação, mata nas estradas, todas esburacadas. Qualquer escola pública estadual é nas mesmas condições, podres, como é o governo. O governo gosta da sujeira. Bom dia a todos que estão me assistindo, me ouvindo pelas redes sociais, pela TV Senado, pela rádio, por todos esses meios de comunicação. Você vai ouvir esse tema mais uma vez. Vou trazer esse tema porque estou recebendo de forma instantânea, através de mensagens pelo celular, as condições que muito brasileiro já conhece, principalmente aqueles brasileiros que não nasceram em berço de ouro, em condições financeiras, de ter uma boa educação. Eu vim falar justamente sobre esse tema, senador Eduardo Girão, porque foi dito por um respeitado professor, Darcy Ribeiro, que se não houvesse, por parte dos governantes, investimento em construção de escolas, vou falar de construções ou reforma de escolas, dentro de um prazo, ele disse 20 anos, nós precisaríamos construir presídios. Bom, nem construímos presídios, e os que construímos, tido como de segurança pública, ou como de segurança total, que era infalível no encarceramento, eu falo dos presídios federais, que se presume que tem a qualidade, mostrou-se ineficiente. Eu falo da fuga desses dois elementos desse presídio federal, que hoje eu enviei um ofício, hoje não, já faz um tempo que eu enviei um ofício para o Ministério da Justiça, para saber o custo dessas operações que está sendo no Rio Grande do Norte. Bom, são mais de 17 dias. Só um helicóptero, são 3 helicópteros, só um, até agora custou mais de R$500 mil. Só um helicóptero. Preste bem atenção, o custo de uma operação como essa para recuperar 2 elementos, 2 bandidos, 2 seres humanos, como gosta de falar a esquerda aí, duas vítimas da sociedade, que não quiseram estudar, que não tiveram sonhos, que não quiseram se profissionalizar, que não quiseram participar da sociedade como gente, aí está aí, sendo caçado como animal. O custo dessas operações poderia estar sendo revertido, sinceramente, senhor brasileiro, para a educação. E eu venho falar especificamente do meu estado porque o governo daquele estado, ele é de uma professora. Agora, é vergonhoso os dados estatísticos. São 18 escolas, segundo dados oficiais, fechadas, escolas estaduais. Eu poderia citar as que vão fechar logo em breve. Fecharam 2 agora em Caicó, 2 escolas grandes, por falta de instalação elétrica, uma, e a outra de uma infinita reforma, são 2 escolas grandes, tempo integral, por falta de manutenção. Aí, quando você fala que falta recurso, é uma mentira. É uma mentira porque, se existe algo que os prefeitos e que governos não reclamam, é dos recursos que chegam para a educação através dos fundos. É só ter aluno e professores na sala de aula. Falando em professores, o meu estado é mais um modelo, que é administrado por uma professora, que tem muitos professores, mas o professor não está na sala de aula. Ou porque fechou a escola, ou porque eles estão à disposição de outros órgãos, ou seja, eles estão fora da função. E se faz chamamento complementar de professores temporários para suprir a necessidade daqueles que foram concursados que não estão no cargos. Isso aumenta a folha, que agora mais de 1 bilhão de arrecadação, 1 bilhão e 400 para pagar a folha. Não estou falando que são os professores que consumiram a folha, não sou contra o professor, sou contra aquele parasita que faz um concurso público para uma finalidade
e vai buscar uma sombra através de outro cargo, em outra função, com mais remuneração, para não estar na sala de aula. Então, eu sou contra esse elemento na educação. Então, eu vim aqui falar porque se aproxima das eleições e vai ser outro tema, mais um tema que vai ser discutido na propaganda eleitoral, nos debates políticos. O senhor mesmo, senador Eduardo Girão, vai discutir isso lá, na sua capital. Daqui a 2 anos depois, vai vir de novo governo, Senado. Você vai ouvir a mesma ladainha, a mesma conversa. É através da educação. Qual é a ladainha, né? É através da educação que nós melhoramos uma população. É através da educação que vamos melhorar esse país. As nossas crianças é o futuro dessa nação. Eu ouvi isso lá atrás. Não? E me explica como é que um governo que é feito por uma professora fecha 18 escolas e está em risco de fechar escolas, preste bem atenção, vou dizer estaduais. Professor Abel Coelho, Lavoisier Maia, José Nogueira, Maria Estela, isso eu estou falando de um município só, e um município grande, seu vizinho, Mossoró. Escolas que estão em ruínas, são décadas sem passar por uma reforma. E eu vou dizer por que não falta dinheiro. Porque o governo do Estado, que é administrado por uma professora, ela se preocupou com a educação. Pegou 120 ou 140 milhões e construiu 10 institutos técnicos, tendo quase 600 escolas precisando de um mínimo de reforma. Tem escolas que nem banheiro tem. Tem escolas que os refeitórios é de fazer vergonha. Nojo. Qualquer estado sério fecharia por falta de condições higiênicas, por não ter banheiro, por não ter um lugar adequado para alimentação. É o caso do Rio Grande do Norte. Esse é o caso, não é dito por um político que é oposição, não. Isso é dito, está aqui, eu vou narrar, por professores. Está aqui na palma da minha mão, dá um close, dá um zoom, para ver o que eu recebo pelas redes sociais diariamente, apelo de professores pedindo, pelo amor de Deus, que eu faça alguma coisa. Infelizmente, professora, eu não vou poder fazer, porque o que eu tentei fazer pelo governo do Estado através do nosso mandato, politicamente uma mesquinharia, uma rivalidade que prejudica o professor e as crianças, e esse é o modelo que eu vou dizer da Escola Maria Ilka, só porque é militar, só porque tem ordem e disciplina, só porque o menino canta o hino nacional, só porque o menino corta o cabelo curtinho, a menina amarra o cabelo, usa farda, respeita o professor, pede licença, só por conta disso, um governo é contra. É contra. Eles querem aquela escola pichada, com facção dentro da escola, com pessoas fumando drogas dentro da escola, com professores sendo ameaçados, não dando aula, correndo esse risco de vida. Então, é esse modelo de educação que o governo do Estado defende, e não o que eu implantei antes mesmo de ser político. Enviei para lá um recurso, 6.900.000, para reconstruir uma escola dentro de periferia, o governo pediu, ou o governo impediu e perdeu praticamente esse recurso. Então, não venha me dizer que falta dinheiro, e nem faltou iniciativa, que eu estou aqui falando porque eu ajudei. Vou guardar o nome da professora, mas ela disse, divulga. Eu acho que eu entendi que pode divulgar. Por mais que seja nas redes sociais, eu acredito, professora, que a coragem que a senhora tem para me falar aqui, que eu vou narrar agora o que a senhora me escreveu, acho que no Brasil todo vai ter professores que vão se identificar com a fala dela. Pelo amor de Deus, excelentíssimo senador Stevenson, isso é um pedido de socorro. Sou professora da Escola Estadual Tiradentes, no Bairro Vermelho. E olha que não é periferia não, viu? Bairro Vermelho. Toda a equipe da escola quer estar disponível para trabalhar. Estou falando dos professores e dos profissionais que fazem a escola. Ela diz que está todo mundo apto e com vontade de trabalhar. Mas não tem recursos nem condições físicas de atender os alunos sem merenda, sem alimentação, sem merenda, sem banheiro. Como vamos atender a proposta do ensino em tempo integral sem o mínimo para acolher nossas crianças? Falta dinheiro, é tempo integral, viu?
tempo integral do que ela está falando. Como é que ela vai atender a proposta se não tem um mínimo de condições? Isso é um pedido de socorro. Olhe por nós, ajude a divulgar, a pressionar para reformar a escola. Por favor, divulgar. Nós não temos quadra, apenas um espaço descoberto e rodeado por mato. O dinheiro, que já disseram, para fazer a quadra, nunca apareceu. E as crianças ficam prejudicadas, sem formação de qualidade, sem educação física. Nos ajude, por favor. Bom, eu recebo uma dessa quase todos os dias. Ocupei essa tribuna justamente para falar isso, senador Eduardo Girão. Cadê as instituições, senador Steve? Desculpe. Cadê o Ministério Público, né? Mas é porque... Não, quando você fala as instituições, seria o quê? O Ministério Público? A mesma pergunta eu faço para o senhor, porque absurdos acontecem nesse estado, que é o Rio Grande do Norte, e o Ministério Público silencia. É porque caiu o microfone. Eu fiquei tão estarrecido com o que eu ouvi aqui do senhor, com esse pedido de socorro de uma servidora que merece todas as nossas homenagens, querendo servir a população, sentindo a dor dessas crianças. Eu lhe pergunto, cadê as instituições? Cadê a Assembleia Legislativa? Cadê a oposição? Cadê o Ministério Público? Não está vendo essa tragédia acontecendo nas escolas lá do seu estado, não? Senador Eduardo Girão, essa pergunta é feita pela população também, por mim. Oficia, manda ofício, estimula, denuncia. Então, essas denúncias a gente não vê nenhum tipo de apuração por parte do Ministério Público, por parte da Assembleia. Por quê? Porque todos envolvidos. Na verdade, senador Eduardo Girão, não é só o governo que deve ser chamado aqui, não. Eu disse que contribuí com a minha parte como parlamentar e como senador. Enviei recurso, e isso a governadora não pode negar. Ninguém pode negar. Porque eu fiz, sem ser político, algo funcionar, que foi a Escola Maria Ilka. Infelizmente, essa força, que é maior que a do senador, que é a força do governo, de todo jeito, quer colocar fim naquela história. É uma escola dentro de periferia. Se a gente não investe, não reforma aquela escola, não constrói uma escola nova naquele lugar, certamente aquelas crianças vão para onde? Num estado em que escolas tradicionais têm pelo menos 70% não se matricularam mais nas escolas estaduais tradicionais. Para onde é que estão indo essas pessoas? Para onde estão indo o jovem, a criança dessas 18 escolas fechadas? Para onde vai aquele jovem, aquele adolescente, o seu filho, cidadão, que eu estou falando, aí de Caicó, dessas escolas? Vou citar o nome agora da escola. É uma escola em tempo integral. A escola estadual em tempo integral, cidade de Caicó, José Augusto, interditada por falta de reformas. Gente, é de causar vergonha que o estado do Rio Grande do Norte só chame a atenção por desgraça. Ano passado, foi os ataques terroristas criminosos de facções, que não se ausentaram, estão lá ainda, da mesma forma, se alimentando disso do que eu estou falando. Eles recrutam novos criminosos, é nesse espaço quando o Estado falha. Então, talvez a sentença do professor Darcy Ribeiro esteja certa. Vamos precisar construir muito mais presídios. No Rio Grande do Norte vai ser um para cada município. Um para cada município, 167. Porque eu nunca vi um governo tão inerte, um governo tão favorável à criminalidade. Não pune. Está lá o espetáculo do governo federal, através do Ministério da Justiça. Foi o ministro da Justiça que não o conhecia ainda, em ação, mas foi até meu estado, junto com a governadora e meia dúzia de políticos para tirar foto, fazer o espetáculo lá da caça desses dois bandidos. Fortunas estão sendo gastas, enquanto crianças passam fome. Fortunas são gastas para manter gente, elementos presos no presídio e fugindo, para tentar ressocializar, porque depois de preso nesse país é que tem que estudar, é obrigatório estudar. É depois de preso nesse país que tem que ir lá cuidar dos dentes, tem tratamento até psicológico, coisa que criança na escola não tem. Coisa que na escola não tem. Tem alimentação todos os dias, 4, viu? Lá no presídio, e falta na escola. Então tem que construir presídio mesmo, pô. Para colocar esse bando de gente que não quer se educar,
ou não tem oportunidade de se educar, ou porque o Estado não dá as condições de educação para ela, tem que colocar no presídio mesmo. Agora vamos desencarcerar, né? Porque já está lotado, nem os presídios têm condições, porque nunca passou por reforma. Aí vem aqui o CNJ dizer, não, temos que mudar aqui a situação porque não tem condições de manter preso. O CNJ, Justiça, STF, ex-ministra, só deveria ter ido na escola para ver condições como essa, aonde se fabrica criminoso, aonde é a indústria do crime. Quem deveria estar presa hoje era o governo do Estado. Mata nos hospitais, mata na educação, mata nas estradas, todas esburacadas. Todos os envolvidos têm que ser responsabilizados. E o senhor me pergunta, cadê os poderes de fiscalização? Porque recurso tem, dinheiro tem. O Rio Grande do Norte foi o terceiro a arrecadar. Aumentou 1,2 bilhões em arrecadação. Mas também gasta, e gasta ineficiente. Gasta, sinceramente, com coisas que você não vê resultado. Isso mostra incompetência. Mostra que um governo de uma professora cuida da educação como dessa forma que eu li. Sem o mínimo respeito. O número de matrículas em escolas tradicionais, se a educação pública está numa penúria que não tem banheiro, que não tem alimentação, que não atrai mais os alunos, para onde vai todo esse número de jovens? Esse futuro do país vai para onde? Que é o jovem, o adolescente, vai para onde? Vai para a criminalidade. Então, será que as pessoas não conseguem correlacionar ou só em campanha política que vai vir agora? Porque os prefeitos vão prometer, futuramente os governadores vão prometer, os senadores vão dizer que já fizeram a parte dele. Eu posso dizer isso porque eu estou no 5º ano, é o primeiro mandato, nunca fui político, e a minha parte eu estou fazendo. A minha parte não é só vir aqui denunciar, não. A minha parte eu já citei que busquei contribuir com aquele Estado para a melhoria da educação. Infelizmente, por mesquinharia, por sabotagem política, me proibiram. Mas não proibiram o senador Stiveson, não, e nem o capitão. Proibiram 510 pessoas, jovens, adolescentes, professores, pais de uma comunidade que quer mudar a vida deles. E é através da escola. A única chance e oportunidade que eles têm é através daquela escola. Eu vi isso com meus olhos na Escola Maria Ilka. E um governo demoníaco como o daquele, que é demoníaco, pune crianças, prefere mandar para o crime, prefere deixar na mão de faccionados, porque nem o faccionado quer que o filho dele seja. Porque ninguém, em sã consciência, nem sob efeito de crack, quer que o filho seja um bandido. E um governo demoníaco como o daquele, que é demoníaco, pune crianças, prefere mandar para o crime, prefere deixar na mão de faccionados, porque nem o faccionado quer que o filho dele seja. Porque ninguém, em sã consciência, nem sob efeito de crack, quer que o filho seja um bandido. Mas o governo do Estado quer. Quando faz isso, deixa escolas fecharem, permite a ausência do poder público justamente no período que eles mais precisam, que é nessa formação. Qualquer escola pública estadual é nas mesmas condições, podres, como é o governo. O governo gosta da sujeira. O governo do Estado do Rio Grande do Norte gosta da educação nesse nível que está, no apodrecimento. Prédios públicos caindo aos pedaços. Eu citei alguns nomes de escolas. Poderia citar em cada município que eu passo, escolas estaduais em situações de ruína, de destruição. Não é à toa que estados como o meu e do senhor lideram em criminalidade. Não é à toa que o governo federal está gastando milhões, eu não sei o valor ainda, para recuperar 2. Só 2. Prefere gastar esses milhões caçando bandido que fugiu de presídio, que não tem de segurança máxima nada, de nada tem segurança máxima, preferiu gastar do que investir na educação. Mas o governo federal o faz. Quem não o faz, com os investimentos que vêm do próprio governo federal, é a incompetência do governo estadual de uma professora e de todos os seus secretários. Todos deveriam ser indiciados por crime contra a sociedade.
Todos deveriam estar sendo indiciados e algemados e presos por estar condenando a sociedade todinha ao presídio futuro, à criminalidade. Isso sim deveria ser feito.